Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas, hoje falando sobre tomada de decisão. Na aula passada, nós abordamos o tema percepção e hoje a gente continua, falando sobre tomada de decisão. Apresentando o slide, vamos começar primeiro falando sobre o conceito de tomada de decisão. E aí temos um livro clássico chamado Organization, de Herbert Simon, um livro clássico na área de administração, em que ele fala da importância da tomada de decisão dentro das empresas. Ele diz o seguinte: o construto central unificador das empresas não é a hierarquia, a estrutura das empresas, mas a tomada de decisão. E o fluxo das informações dentro das organizações, que vai fazer o quê? Que vai instruir, informar e apoiar os processos de tomada de decisão. Esse livro foi escrito em 58, mas foi um divisor de água, que trouxe para a questão da administração a importância de se compreender e desenvolver o tema tomada de decisão. O conceito que o livro traz para a gente, o conceito que o livro do Robbins traz, que é a tomada de decisão? A escolha que se faz entre duas ou mais alternativas. E uma decisão ocorre com reação a um problema que existe. Eu tenho um problema, se eu tiver somente uma alternativa, teoricamente não tenho tomado decisão. Agora, se eu tenho mais de uma alternativa, sim, vou ter que tomar uma decisão dentre as alternativas, aquela que melhor vai atender às minhas necessidades, aquela que melhor vai resolver ou mitigar o problema. E também, o que é o problema? É quando há discrepância entre o estado atual das coisas, como as coisas estão, e como elas deveriam estar, seu estado desejado. A primeira questão que nós temos que ver é o problema. Porque problema, o conceito de problema é o que é problema para mim, não necessariamente é problema para o meu colega. Eu gosto de dar um exemplo. Você imagina um pai levando os filhos para passear numa pracinha. Chega lá na pracinha, o que acontece? Choveu no dia anterior, cheio de lama, e a criançada vai, é lógico, pular na lama, rolar na lama, vai comer lama, vai fazer tudo na lama. E o pai vai achar aquilo muito divertido. Agora, imagina o contrário. Se fosse uma mãe levando essas mesmas crianças para um parquinho, para uma praça, e tivesse chovido no dia anterior, tivesse cheio de lamaçal. Essa mãe iria enxergar as crianças brincando na lama da mesma forma? Provavelmente não. Por quê? Iria associar, eventualmente, a brincar na lama a possibilidade de ficar doente, também a questão de que vai sujar muito a roupa, vai ficar sujo, vai ficar com visual ruim. Então, tudo são coisas que a mãe valoriza muito numa criança. Então, você tem a mesma situação para para o pai não é problema, e para a mãe, eventualmente, vai ser um problema. Estou generalizando, mas apenas para vocês começarem a entender o que é problema para uma pessoa, pode ser um estado satisfatório para outra pessoa. Avançando, e aí a gente fala nas organizações da aplicação. E aí eu vou trazer o exemplo da REI, o Grupo REI, que é a maior empresa de consultoria de remuneração do mundo. Então, basicamente todas as multinacionais, grande maioria, 99,9%, quando vão definir o salário do seu corpo executivo, normalmente usam essa metodologia. Por quê? É uma forma de padronizar. Eu sou uma empresa americana, vou para o Brasil, vou para a África, vou para a Europa, vou para a Ásia. E como que eu vou fazer a gestão da remuneração? Com essa metodologia, eu consigo analisar os cargos e definir o salário dos cargos de forma justa e de forma similar nas diversas localidades. É um grupo grande, ele é espalhado por todo mundo, e isso também facilita. Então, ou seja, ele é bem conhecido e tem escritórios, representação nos lugares, na grande parte dos países, ou pelo menos nos países mais centrais. Isso ajuda também a você poder contar com esses consultores na hora de definir o salário do seu executivo. Mas por que eu estou falando do REI Group, da REI, que a gente chama da REI? A REI, para definir o salário dos executivos, ela escolheu 3 fatores, que são accountability, vamos comentar aqui de baixo, que é a responsabilidade por numerário. Você pega um cargo e vê aquele cargo, quais são as responsabilidades financeiras daquele cargo. É movimentação de numerário, mas também
por exemplo, responsabilidade por matéria-prima, responsabilidade por equipamentos, que isso tudo tem valor, né? Então, faz sua contabilidade para saber o quanto o cargo é responsável por questões materiais e financeiras. Know-how é o conhecimento que o cargo exige, né? Qual a experiência exigida para uma pessoa ocupar aquele cargo, e olha aqui que está um fator fundamental para definir se você vai ganhar bem ou se você vai ganhar mal. Solve problems, resolver problemas, tomar decisões, né? Por quê? Né? Eu já fiz esse curso da REI, e é bem simples para dizer isso aqui. Se você vai ocupar um cargo, né, a avaliação não é da pessoa, é do cargo. Se você vai avaliar um cargo no qual tudo está definido numa regra, você não tem que resolver problema, né? Você se refere à regra. Está escrito na regra, eu faço. Não está escrito na regra, eu não faço. À medida que aumenta o grau de subjetividade, né, e os processos de tomada de decisão depende muito mais do ocupante do cargo do que propriamente das regras pré-estabelecidas. Isso acontece muito em cargo executivo. O diretor financeiro não tem regra para dizer como que ele vai investir. Ele tem que usar a expertise, o conhecimento dele, e a partir disso tomar decisão. E aí você avalia qual o grau de dificuldade da tomada de decisão. Quanto maior for o grau, maior vai ser o salário. Tá? Então, sensibilize, aprendam a tomar decisão. Tomar decisão é algo construto extremamente importante, conforme Eric Sabe já falou lá na década de 1950. O seu salário também vai ser importante. Então, quanto mais exigido é o seu cargo em questões de resolver problemas e tomar decisões, maior vai ser a sua remuneração. E aí vamos falar dos modelos de tomada de decisão. Eu vou apresentar aqui 3 modelos, né? O primeiro deles, qual que é? Racional. Este aqui, intuitivamente, quando a gente pensa em tomada de decisão, e principalmente dentro das empresas, a gente acha que é esse modelo que a gente usa. Eu diria que é muito difícil a gente usar, né? Ele é o tipo ideal, mas não funciona, porque é difícil atingir os pré-requisitos, as pressuposições do modelo. Deixa eu explicar ele aqui um pouquinho mais detalhado. O que é o modelo de tomada de decisão racional? O tomador de decisão é racional, isto é, ele faz escolhas coerentes. Né? Se eu quero isso aqui é o que vai me atender. Valor maximizado, né? Vai extrair o máximo possível, né, das condições existentes, e tem algumas restrições especificadas, por exemplo, de tempo e dinheiro. E aí, o que pressupõe? Para eu tomar uma decisão racional, não é simplesmente dizer que ela é racional. Eu tenho alguns passos que eu tenho que seguir. Então, eu tenho que definir muito bem qual é o problema. Eu também tenho que identificar quais os critérios que eu vou utilizar para definir, para avaliar o problema e tomar decisão. Eu tenho que dar peso específico a cada critério. Eu tenho que desenvolver alternativas. Eu tenho que avaliar a alternativa e escolher a melhor alternativa. Para não ficar somente na teoria, vamos imaginar vocês, né, um pouquinho antes de prestarem lá o Enem, no vestibular, o Enem, no caso, né, que vocês prestaram o Enem, o que seria um processo de tomada de decisão para a escolha de que curso fazer? Definir o problema, né? Qual seria o problema? Que curso fazer e onde fazer? Né? Então, eu posso fazer engenharia, eu posso fazer psicologia, eu posso fazer contábeis, posso fazer administração. Eu tenho uma gama, administração, medicina, eu tenho uma gama, uma diversidade muito grande de cursos. E onde eu vou fazer? Eu posso fazer em faculdade privada, eu posso fazer em universidade pública, eu posso fazer na minha cidade, eu posso ir para outra cidade. Né? Então, esse é o problema. O que eu vou fazer, onde eu vou fazer e qual tipo de faculdade eu vou fazer. Esse é o problema. Isso eu tenho que tomar essa decisão sobre isso aqui. Pois bem, e aí eu vou identificar os critérios. Eu vou identificar quais são os critérios. Bom, os critérios são proximidade de casa, por exemplo, custo da universidade, pode ser um outro critério, qualidade da universidade, aí, com relação ao curso, eu gostar do curso, ele ter boa remuneração, então todos são diversos critérios que eu vou definindo. E depois que eu definir todos esses critérios que já não são fáceis, eu tenho que dar peso para cada um. Eu posso dizer o seguinte, olha, o peso maior eu vou dar para maior salário de mercado. Ah, não, o peso maior eu vou dar para o curso que for mais barato, que eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, eu vou dar um peso maior para o curso que tiver mais qualidade. Né? Depois disso, eu vou desenvolver as alternativas. Aí vai ser o seguinte, qual curso fazer e onde fazer. A administração, tal lugar, engenharia em tal lugar, e contábil em tal lugar. Vou avaliar a alternativa e escolher a melhor alternativa.
quando a gente fala em modelo de tomar decisão, a gente pensa que a gente age assim, mas olha só como que é complexo, né? Não é fácil. Às vezes a gente nem tem claro qual é o problema. E se você pensar na escolha do curso que você vai fazer na faculdade, com 17 anos de idade, né, é difícil você definir como você, né, qual curso fazer. Eu, por exemplo, eu fiz economia, adorei ter feito economia. Né? Se voltasse o tempo, provavelmente faria economia novamente. Mas você sabe como foi o processo de tomar a decisão? Meu irmão, uma vez, encontrou comigo no ônibus, aqui em Volta Redonda, estava indo para casa, e teve coincidência, ele pegou o mesmo ônibus, eu já estava lá com meus 17 anos, ele virou para mim e falou assim, já escolheu o que você vai fazer na faculdade? Eu olhei para ele, ainda não. Ele olhou assim, você vai fazer economia, porque você gosta muito de política, você gosta muito de se inteirar dos assuntos, e economia tem tudo a ver com você, tá bom? Eu falei, tá. Escrevi economia, ou seja, de racional não teve nada. E aí, engraçado que quando eu fui fazer meu primeiro processo seletivo, né, a selecionadora perguntou assim, por que você escolheu fazer economia? Eu dei uma explicação totalmente racional. Eu falei, não, porque economia tem história, tem sociologia, tem política, né? E eu gosto muito de tudo isso. É um curso que tem um mercado melhor. Tá? Eu escolhi uma universidade pública, né, no Rio de Janeiro, porque tem melhor qualidade. No primeiro momento, eu fui para a Rural, fiquei um ano lá antes de ir para a UERJ. Eu escolhi a Rural como primeira opção, e lá tinha alojamento, não ia gastar muito dinheiro fora. Em suma, racionalizei, né? Pensando, nossa, que pessoa racional. Né? Isso aí, engraçado que eu falava isso assim, que era verdade. E depois eu fui pensar bem, até quando eu estava preparando essa disciplina, eu falei, não, eu racionalizei, mas eu não fiz nada disso. A minha decisão foi totalmente aleatória. Né? E qual a crítica que se faz ao modelo de tomar decisão racional? Pressupõe clareza do problema, eu sei claramente, eu tenho várias opções, preferências claras, elas não vão mudar e eu não tenho restrições. E é difícil você atingir tudo isso. E aí a gente vai para o segundo modelo, que é o aperfeiçoamento deste modelo aqui. E foi o Simons, que eu falei lá no início, quem é o escritor que desenvolveu esse conceito de racionalidade limitada. Ele, esse modelo, ele não vai se apegar a tudo isso aqui, todos esses passos, toda essa estrutura, todos esses procedimentos. Ele vai fazer o seguinte, olha, vai definir a racionalidade limitada. Ele diz que o homem não tem condição de processar tudo, ele não consegue captar tudo, ele não consegue processar tudo para o processo de tomar decisão. Então, ele tem que se ater àquilo que é mais importante. É mais ou menos como se fosse a frase, o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é a racionalidade, só que eu não consigo ela. Então, vai ser, você vai ficar com o bom. É o que dá, o que é possível. Né? O que, então, que o Simon diz? É o processo de tomar decisões construindo modelos simplificados. Não é aquela coisa toda detalhada que eu fiz lá atrás. Que extrai os aspectos essenciais do problema sem capturar toda a sua complexidade. Eu vou deixar de fora vários aspectos, mas eu vou tentar pegar os aspectos que são essenciais, que são mais importantes. Né? Então, como que funciona? Identifica o problema, cria o critério de alternativas, igual no modelo de racionalidade, mas só os mais relevantes. Não vou fazer uma lista exaustiva. Faço modelos simplificados com os aspectos essenciais, não captura toda a complexidade, age racionalmente dentro de um modelo simplificado. Tá? Ou seja, né, olha, não é o excelente, mas com os recursos que eu tenho, com as capacidades que eu tenho, o que dá para fazer é isso. Então, esse é o chamado modelo de tomada de decisão de racionalidade limitada. E o terceiro modelo, né, ele vai ter um problema para vocês, para mim nem tanto, que ele pressupõe algo que vocês, jovens, ainda não têm bastante. Né? Ainda vão ter um caminho a mais para traçar. É chamada intuição. A intuição pode ser, assim, usada para tomar de decisão, mas não em todas as situações. São poucas as situações, mas ela pode ser usada. Ela não pode ser usada sempre, né? Ela só em situações específicas, e não é todo mundo que vai poder usar. Porque ela pressupõe que você tenha vivência, você tenha experiência. Se você é muito jovem, ainda não tem experiência de vida, o seu subconsciente, eu diria que ainda não está preparado para a intuição. Então, qual é o conceito? Processo cognitivo, né? Processo mental inconsciente, ou seja, o que você aprendeu vai lá para o seu interno do seu cérebro, né? Gerado pelas experiências vividas. Então, por isso que ele é mais voltado para as pessoas mais velhas.
Apesar de não ser racional, não significa que esteja errado, nem que funcione como uma alternativa. Do tipo, não vou usar racionalidade limitada, vou usar a intuição. Não, não é nada disso. Ela pode ser complementar. Onde acaba uma, inicia a outra. E quando é que eu tenho uma maior tendência a tomar decisão utilizando a intuição? Incerteza, ou seja, a racionalidade não me dá certeza suficiente. Ela abre vários leques. Olha, tudo que eu analisei com os dados que eu tenho aqui, usando toda a minha racionalidade, ainda assim não está claro o caminho que eu tenho que seguir. Não. Poucos precedentes, é algo novo, algo que não aconteceu antes, então você não pode usar a experiência pregressa. Variáveis menos previsíveis cientificamente. Isso aqui, quando eu estou em aula presencial, eu costumo dizer que uma variável que não é previsível cientificamente é a variação do dólar. Sempre tem briga, tem 2 ou 3 alunos que levantam a mão e falam que o dólar é previsível. Eu não sei por que eles estão assistindo a aula, eu devia investir em dólar e ficar milionário. Eles têm uma forma para prever a variação do dólar. É totalmente estocástica, é totalmente aleatório. Não tem ciência que diga como o dólar vai variar. Você pode prever, alguns vão acertar, outros vão errar, mas é completamente estocástico. Várias alternativas plausíveis, ou seja, eu posso ir para A, posso ir para B, posso ir para C. Todas elas são factíveis. E pressão de tempo, né? Não posso demorar muito a tomar a decisão. Então, nessas condições, o que acontece? Nessas condições, você pode usar mais a intuição. Pode não ficar só na teoria, eu vou dar um exemplo de utilização da intuição. Como executivo da Nintendo, sei, na década de 80, no máximo 90, eu li esse artigo. Na verdade, foi uma reportagem de uma revista. Jamais esqueci, eu tenho uma memória fotográfica para algumas coisas, mas infelizmente, como tem muito tempo, eu nem pensava em ser professor, eu não guardei. Mas eu contei e teve alguns alunos que eu não lembrava o nome da empresa, alguns alunos me lembraram que foi a Nintendo. Então, a Nintendo, né, na época lá da briga de cachorro grande para lançar joguinhos eletrônicos logo no início, mandou um executivo para os Estados Unidos para analisar o mercado local e para ver a possível aceitação por um produto que eles estavam desenvolvendo. Então, chegou lá e fizeram as ações tradicionais de marketing, pesquisa de mercado. Né? Fizeram grupos de foco, analisaram as pessoas, analisaram o público-alvo, analisaram os produtos existentes, e aí analisaram os dados. Então, tudo racional, racionalidade limitada. Qual foi a conclusão que esses dados, né, chegaram? Depois da análise dos dados, os dados não chegam à conclusão, mas depois de se analisar os dados, qual a conclusão que os executivos, né, que os profissionais envolvidos chegaram? Olha, não dá para lançar esse produto aqui. E aí tinha o executivo-chefe, o cara foi mandado para lá para analisar isso. Ele que coordenava toda essa equipe. Ele olhou. Não, vamos lançar. Tem algo dizendo que vai dar certo. Executivo experiente, antigo. E foi um sucesso estrondoso. Eu não lembro o nome do produto, os alunos até me falaram. Mas foi um sucesso estrondoso. E ele falava, olha, eu sempre, como japonês, eu sempre tento ser racional. Mas naquele momento tinha algo me dizendo que tinha coisas erradas. E aí a minha intuição falou, pode lançar que vai dar certo. Eu botei meu carro em jogo, eu perderia, eu tinha um carro importante aqui, se eu não gastasse uma grana para lançar esse produto, ele desse errado, e eu tivesse insistido, né, no lançamento dele, mesmo as pesquisas de mercado dizendo que não faria sucesso, com certeza seria demitido. Mas neste caso eu acredito na intuição. Mas é aquilo que eu estou falando. Né? Ele complementou a racionalidade e, como se diz, ele tinha muita experiência. E essa experiência ajudou ele a ter intuição. Não é fácil, então usem com parcimônia a intuição. Tomada de decisão, o modelo de intuição é em determinadas situações. E mais importante, né, você precisa ter experiências passadas. O que o livro chama de experiências vividas. Isso vai te ajudar a melhorar a sua intuição. E agora vamos falar de erros e vieses comuns na tomada de decisão. A gente toma decisão e tem alguns erros que são relativamente frequentes. O primeiro deles, eu gosto muito de falar desse erro, né, que é o excesso de confiança. Tem que tomar cuidado com essas pessoas que têm excesso de confiança, que simplificam as coisas, que tudo é fácil. Eu costumo chamar, não está escrito aqui, de burro com iniciativa. Né? O cara não conhece absolutamente nada, mas pelo fato de não conhecer nada, ele se acha conhecedor de tudo, porque ele não tem dimensão do universo que ele cerca, ele não tem dimensão dos fatos.
O mundo dele é muito simples. No mundo simples dele, tudo é fácil. E se tudo é fácil, ele tem excesso de confiança. Então, esse é um erro muito comum, que quer dizer o seguinte: indivíduos que possuem habilidades intelectuais e interpessoais mais fracas, ou seja, mais burrinho, apresentam maiores possibilidades de superestimar sua capacidade de desempenho. E aqui eu trouxe várias frases famosas que reforçam isso. Quando você sabe muito, aí vamos pegar Sócrates, filósofo grego. Só sei que nada sei. Quanto mais você sabe, olha só, à medida que vamos acumulando experiências sobre o assunto, vamos percebendo quanto ainda temos para aprender sobre ele. Então, quem sabe muito, pensa assim. Quem sabe pouco, como ele conhece pouco do assunto, ele acha que o assunto se resume àquilo ali. Né? E aí ele se sente confiante, é lógico. Ele fica fechado no mundo muito pequeno. Charles Darwin: a ignorância gera mais frequentemente confiança do que conhecimento. Exatamente por isso que eu acabei de explicar. Quanto menos sabemos de um determinado assunto, maior a tendência para pensarmos que sabemos tudo. Descartes, né? Uma frase bem legal e inspiradora: daria tudo que sei por metade do que ignoro. E essa última, eu estou aqui com a minha cabeça na frente, mas eu vou. Deixa eu ver se eu consigo me movimentar aqui. Opa! O problema com o mundo é que os estúpidos estão excessivamente confiantes. E os inteligentes estão cheios de dúvidas. Tá? Esse é um problema. Em suma, então, o que acontece é exatamente isso. Quem falou isso foi o Russell, filósofo inglês. É o excesso de confiança. Então, quando alguém que você vê que tem algumas limitações, mas que se sente seguro para tudo, ele pode estar começando e fala, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, eventualmente pode desconfiar. Ele pode estar cometendo o viés ou o erro de excesso de confiança no processo de tomada de decisão. Avançando aqui um pouquinho mais, aí tem o Google Iniciativa aqui para lembrar da gente, que é o Google Shrek. Temos aqui outros erros e viés. Vou falar rapidamente para vocês. O primeiro deles é a ancoragem. Fixe uma informação, não se ajusta. Então, você dá ênfase desproporcional na primeira informação que recebe. Eu já cometi um erro de ancoragem. Grave, grave. Né? Grave, porque eu dou muito valor à seleção. Seleção, dentro de recursos humanos, é algo bastante importante. Normalmente, os executivos não dão. E aí, ele não dá atenção na seleção, depois passa 1, 2 anos correndo atrás do cara mequetrefe, ruim de trabalho para caramba, porque ele não selecionou bem. Então, eu tinha que selecionar uma pessoa e estava entrevistando vários, e uma das pessoas que eu entrevistei, bem antes do processo seletivo, não foi nem indicação, alguém me falou bem desse cara, me falou muito bem, teceu vários elogios. E aí isso ficou na minha cabeça. Quando chegou no processo seletivo, essa pessoa estava participando. Né? E aí chegou no final, tinha essa pessoa e mais uma mulher. As evidências mostravam que a mulher era melhor preparada do que ele, mas eu cometi um erro de ancoragem. Eu fixei na informação que o cara tinha me dado lá atrás, que ele era muito bom. Eu não conseguia sair dela. Eu dei uma ênfase desproporcional e ignorei muito das informações que estavam vindo via entrevista, via processo seletivo. Acabei escolhendo ele e foi uma escolha ruim. Mas o que foi? Foi um erro de ancoragem. Né? Pego uma primeira informação e não consigo sair dela. Cuidado com essa armadilha. O livro dá outros exemplos, né? Depois vocês dêem uma lida lá. Mas em negociação isso é muito comum. Você pega negociação salarial, você pega uma primeira informação e aí, tipo assim, quanto que eu vou pedir de salário quando você está negociando aumentado na empresa, por exemplo, ou quando você está negociando a compra e venda de produto, você tem uma tendência a se ancorar em um valor. Cuidado com isso. Evidência confirmadora. Buscar informações que corroboram escolhas anteriores, descarta os que contestam os julgamentos prévios. Olha só, isso aqui eu tenho um exemplo bem simples de evidência confirmadora. Isso aconteceu com todo mundo, já deve, vocês são jovens talvez, né? Não vão passar por isso. Mas vamos lá. Suponhamos que eu estou indo viajar daqui, peguei um carro, não tenho ainda, suponhamos que ainda não tivesse ainda o Google Maps ou similar, né? E eu vou daqui para Porto Seguro. E no meio do caminho eu erro o caminho. Sou motorista e o pessoal começa a ver que está demorando demais para chegar. Me alertam. Eu estou errado, eu peguei realmente o caminho errado. Mas aí não, eu falo, não peguei o caminho errado, não. Não peguei o caminho errado, não. Aí, de repente, eu vejo um posto de gasolina do Graal. E na minha
tudo diz que eu peguei o caminho errado. A distância está maior, o tempo está demorando mais. Passou por uma cachoeira que não existia, mas eu vejo um Poço do Graal. E na estrada, né, original, falava assim, você vai passar por um Poço do Graal. Eu falei, é o Poço do Graal aqui. Ou seja, aquele Poço do Graal não tem nada a ver com o outro Poço do Graal, mas eu pego um fato aleatório, tudo dando errado, um fato deu certo, eu pego aquele fato para evidenciar o meu erro. Né? Tipo assim, eu errei, eu quero manter no erro, aí eu pego uma evidência confirmadora, mas a evidência confirmadora é errada. Tá? E aí eu descarto tudo que os outros falaram e me pego num grau, que não é o grau que eu estava imaginando, era outro grau, mas não é o mesmo. Né? Um outro erro comum na tomada de decisão, disponibilidade. Eu vou julgar as coisas com base nas informações mais disponíveis. Né? Eu tenho que tomar uma decisão e aí, eventualmente, eu vou ter que saber que eu não estou municiado com todas as informações. Agora, então, eu não posso ter certeza da decisão que eu estou tomando. Mas se eu acho que as informações, a base de informações que eu tenho disponíveis são suficientes, eu posso incorrer no risco de disponibilidade. Toma decisão errada por ter tomado decisão baseada em informações incompletas. Mas, na verdade, eu achava que estavam completas. Tem um caso, né? Vamos lá, o que seria a base de informações mais disponíveis. Eu trabalhava na Deloitte, estava prestando uma consultoria na SEDAI para a implantação do plano de cargos e salários. Eu fui conversar com o vice-presidente sobre esse plano de cargos e salários. E junto tinha uma advogada. E essa advogada, ela foi, como se diz, ela foi taxativa. Que a SEDAI deveria, durante a reunião, a SEDAI deveria registrar isso no Ministério do Trabalho, na Secretaria, né? Do Ministério do Trabalho, quando tivesse pronto nosso plano salarial. Eu falei, não, na minha opinião, não tem. O que o vice-presidente fez? Na mesma hora, a base de informação dele era ela. E ele, como vice-presidente, não, ela é minha assessora, ela está dizendo que tem. Então, eu acho que tem. Ou seja, ele tinha disponível uma informação, julgou aquela suficiente e estava tomando decisão em cima disso. Eu falei, olha, quem manda aqui são vocês. Lógico que eu não falei com essa ironia. Mas aí eu comecei a perguntar assim, qual é o problema de você fazer um registro de um plano de cargos e salários na Secretaria do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho? No dia seguinte, você tem fiscalização. Para que chamar a atenção para a fiscalização? Fiscalização do Ministério do Trabalho, por mais correta que seja a sua empresa, não tem jeito. A legislação é tão complexa que vai ter erros, aí você vai ter multa, você vai ter uma série de dor de cabeça. Então, não é praxe você fazer esse tipo de coisa. Ninguém faz. Aí ela ficou toda feliz. A minha empresa que eu trabalhava fazia. Fazia? Ela registrou lá na Secretaria do Ministério do Trabalho. Está na Delegacia Regional do Trabalho. Qual é o nome da sua empresa que você trabalhou? Ela ficou assim meio sem graça. Jornal do Brasil. Na hora, aí foi na lata. Faliu, né? Porque se você quiser copiar uma prática de empresa que foi à falência, fica à vontade. Eu estou dizendo que não pode. Ela dá um exemplo de empresa que faliu. Mas eu quero dizer o seguinte: é um erro, ele tinha a disponibilidade de uma informação, uma base, que era interessante registrar na DRT o plano de cargos e salários. Essa informação disponível não era suficiente. Ele precisa de mais informação. Então, tem que saber isso. Olha, ele tomou essa decisão porque a disponibilidade de informação que ele tinha era fraca. No caso, a assessoria dele era fraca. Escalada do comprometimento é outro que eu gosto muito de explicar. E, infelizmente, a gente comete alguns erros desse tipo aqui. Toma uma decisão errada e apega a decisão anterior. Toma uma decisão errada, mas fica pegado a ela, não larga ela de jeito nenhum, a despeito de informações negativas. E o exemplo, claro, é investir em algo sem perceptível. Então, suponhamos que eu tenho dinheiro, tenho uma condição financeira boa e resolvo comprar um terreno no bairro Violento, que um terreno grande, caro, né, e num bairro que não tem muita perspectiva, né, porque tem muita violência. E aí as pessoas falam, pô, mas nesse bairro, né, tem tráfico, tem milícia, tudo de ruim. E a pessoa ela não reconhece o erro, não só não reconhece, como ela faz essa chamada escalada do comprometimento. Ela constrói uma mansão nesse lugar. Ou seja, ela investe mais ainda na decisão tomada errada. E aí o erro fica pior ainda. Um exemplo mais simples, vamos imaginar um carro. Né?
Vamos imaginar o Logos. O Logos foi um carro muito bonitinho, até ganhou um prêmio de design no Brasil, mas foi bonitinho, mas ordinário. Era um carro da Volkswagen, lançado na década de 80, que ele tinha uma série, era um projeto brasileiro, foi desenvolvido aqui, mas ele tinha uma série de problemas estruturais. Então, ele era terrível, né? Aquilo ali era duas alegrias, na hora de comprar e na hora de vender. E aí, o que você faz? Suponhamos que você compre um carro desse, que já é uma tomada de decisão errada. Um carro desse tipo que vai dar problema. E aí você já fez. Aí você não satisfeito em tomar uma decisão errada, você se apega à decisão anterior. E aí você investe no carro, você põe banco de couro, você investe, embarca uma tecnologia fenomenal para ele, põe tela de LED, põe tudo nesse carro. E aí o que acontece? Você se comprometeu ainda mais com a tomar a decisão errada. Então, similar a compra de um terreno e depois construir uma casa num bairro que é violento. Né? Então, esse é um erro que, infelizmente, a gente também comete. Esse aqui eu já falei um pouquinho antes, que é o erro de aleatoriedade, que é o seguinte: acreditar que pode prever deixa eu sair aqui, o resultado de eventos aleatórios. Então, eu já falei da cotação do dólar. Não dá para prever a cotação do dólar. Ah, mas tem um amigo meu que ganhou muito dinheiro. É lógico. O seu amigo ganhou muito dinheiro, muitos perderam muito dinheiro. E sem contar que é um mercado que é manipulado. Também no Brasil, o volume é pequeno, frente aos investidores internacionais. Eles ficam lá na hora do almoço, eles fazem uma aposta. Eu acho que o dólar no Brasil vai subir, vai cair. Vão apostar. Eles vão lá e apostam contra a moeda. Né? A economia vai crescer 3% esse ano. Você tem que fazer esse exercício, mas é totalmente aleatório. Não dá para prever. Eu tinha um excelente professor de economia que ele usava o termo estocástico. Economia estocástica. Você tem que fazer exercício de previsão? Até tem, mas olha, não confia muito não, porque não dá para prever. E tem gente que acha que tudo é previsível, confia, ele é racional. Não, os meus estudos, os meus dados dizem que vai acontecer isso. Tem aquela famosa racionalidade total. O primeiro caso que eu expliquei para vocês, não existe. O mundo real é muito mais complexo. Ele não cabe nessas formas, né, de racionalidade total. A versão risco, eu tenho esse problema. Né? Eu não tomo decisão que seja arriscada. Eu sou bem conservador. Se sobra algum dinheiro, por exemplo, eu invisto na poupança. Né? Então, isso é um problema. Se você tem que tomar decisão e você é muito conservador, né? Normalmente você não vai crescer muito, vai ficar relativamente estagnado, porque se não assume risco, para crescer tem que estar sob risco, quase tudo na vida. Né? Por quê? Qual é a questão do risco? Se o risco é grande, tem duas características: você pode perder muito e pode ganhar muito. Né? Por isso que o prêmio é maior, né? Quando você assume risco. Tá? E aí, se você não assume risco, como se diz, está lendo normas, está seguindo. Aí você vai ficar estagnado, vai ficar parado. E aí temos dois outros tipos, né? Compreensão tardia. Esses são aqueles amigos da gente, né? Que não sugerem nada, que não participam de nada, mas que tem uma opinião, quando tudo acaba, ele vai lá e dá a opinião dele. Ele toma a decisão depois do fato ocorrido. Isso é terrível. Eu vou ler aqui, depois eu vou contar um caso para vocês. O que é compreensão tardia? Até depois do fato ocorrido, a falsa impressão que sabia qual seria o resultado. É o chamado engenheiro de obras prontas. Você faz uma obra e de repente dá errado, e depois que deu errado para mim, eu sabia que isso ia dar errado por causa disso, disso e disso. Esse cara aí, você toca para fora. Você é mala. Você é muito mala. Ele teria que ter falado isso lá atrás, mas lá atrás você tem incertezas, não tem todas as informações ainda. E ele não fala nada. Né? Mas aí quando dá errado, ele vai lá e diz: olha, eu sabia que ia dar errado. Ou então, é aquele cara que fala que tudo vai dar errado, no dia que der errado, e para avisar que deu errado. Isso também existe. Né? Isso já é uma compreensão tardia cretina, né? Dissimulada. O cara que chega e fala: isso aqui vai dar errado, mas sem compromisso nenhum. E quando dá certo, ele vai lá e fala: deu certo. Ele fica quieto. Quando dá certo, ele fica quieto. Quando dá errado, ele fala: eu avisei. Né? Mas a compreensão tardia correta é aquele cara que fica quieto, não fala absolutamente nada, e aí quando, né, não dá opinião, não se expõe, não corre risco, e quando o que está em projeto ficar pronto, ele vai lá, se deu alguma coisa errada, ele fala: eu sabia que isso aqui ia dar errado por causa disso, disso e aquilo. No caso de compreensão tardia, tive uma vez, foi um congresso em Salvador, e acabou sábado, meio-dia,
E aí o voo de retorno era domingo, à noite. Eu falei assim, vamos aproveitar que está em Salvador, vamos dar um voo de São Paulo. Aí o cara falou, beleza, vamos lá. Eu falei assim, deixa que eu reservo. Isso foi, já tem tempo, esse congresso foi em 2010, tem um tempinho bom. Aí o que eu fiz? Fui no site do Booking, né, que estava começando o Booking, né, pouca gente usava o Booking ainda. Olhei lá, escolhi uma pousada, beleza. Aí quando chegou lá, ele não participou absolutamente nada, não deu nenhuma opinião, mas quando chegou lá em Morro de São Paulo, eu só tinha falado o valor para ele. Nunca tinha ido a Morro de São Paulo antes. Aí chegaram aqueles menininhos, você já tem pousada? Eu falei, já tem. Aí, por quê? Não, porque a nossa custa R$ 100, a nossa era 180. Aí, metade do preço. Quase metade do preço. Aí eu falei, cara, aí tem ar-condicionado na sua pousada, moleque? Tem. A nossa tem, André. Eu não sei, cara. Não é possível. Aí começou a falar mal. Aí todo mundo que parava e perguntava aí. Tipo assim, ele já começou a dizer que a minha escolha tinha sido errada. Aí quando chegou na pousada, a pousada era alto padrão, ou seja, paguei barato pra caramba pelo que era oferecido. Aí quando chegou, pô, parabéns, né? Legal, né? Tipo assim, pô, ótima pousada você escolheu. Eu falei assim, agora, né? Aí eu não perdi a oportunidade. Né? Agora que você está falando, né? O seu. Né? Você está igual um engenheiro de obras prontas. Já deu uns porros. Porque até 2 minutos atrás você estava reclamando comigo, mas na hora de tomar decisão, você não tomou decisão nenhuma. Você só começou a falar se estava certo ou errado, depois nós chegamos aqui. Aí fica fácil, meu amigo. Aí depois eu vim entender quando eu estudei essa disciplina que o que ele estava fazendo era compreensão tardia. Tá? Evite isso e evite pessoas chatas que, né, tomam decisão via compreensão tardia. Não, e aqui tem um material para vocês lerem, tá? Eu não vou explicar em detalhe, que é bom que vocês também aprofundem. Aprender pela leitura, que é bastante importante, e vai cair na prova, só para avisar vocês. Falar um pouquinho, né, no processo tomado de decisão organizacional, vocês vão falar, não, vocês vão estudar, desculpa, sobre como que as restrições organizacionais influenciam a tomada de decisão, em 3 formas: avaliação de empenho, remuneração e regulamentações. E também a questão a ética no processo decisório, né? Como que a ética influencia a tomada de decisão. O Burrinho está aqui, querendo despedir de vocês, então tá legal. Muito obrigado pela atenção. E tendo alguma dúvida, fique à vontade para entrar no Classroom, para que a gente eu possa colocar suas dúvidas lá e posso responder e tirar dúvidas de vocês.